As empresas brasileiras sonegaram em 2019 417 bilhões de reais. Isso é o que diz uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Por que as empresas brasileiras sonegam tanto? Representa, só para você ter uma ideia, 15% de tudo que foi arrecadado pelas empresas em impostos. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar agora com o ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, um dos maiores especialistas em tributos no país. E é também um dos relatores da reforma tributária, uma das reformas que está tramitando no Congresso. Outra coisa, hein? Por que ainda não foi aprovada, enfim, uma reforma tributária condizente com o que o país está precisando? Vou te pedir uma desculpa, tá? Quando a gente estava gravando, tinha uma janela aqui, entrou uma nesga de sol aqui no rosto deste blogueiro e acabou atrapalhando um pouco. Mas depois a coisa vai bem. Veja aí o bate-papo com o Rauli. A questão dos tributos em qualquer país do mundo é central, né? A forma com que se cobra e a quantidade, né? A carga que se impõe sobre cada país, né? Um beabá rápido, né? Os governos no mundo, né? Governo federal, estados e municípios, só tem 3 bases tributárias conhecidas, clássicas, né? Que é a propriedade das pessoas e empresas, onde você tem o IPTU, o IPVA e o ITR, né? Tributação urbana, rural e veículos, e a tributação de transmissão causa-mortes e intervivos. São 5 tributos da base do patrimônio, né? Das pessoas, das empresas. A segunda base é a base das rendas e proventos de qualquer natureza, onde se tributa os salários, os aluguéis, né? Os juros e os royalties, né? Fecha a porta, filho. Então, essa base tributária das rendas e proventos de qualquer natureza. E a terceira e última base é o do consumo de mercadorias e bens e serviços. Nessas 3 bases tributárias, os países fazem arrecadação. Hoje, os tempos modernos, você tributa, no caso, por exemplo, do patrimônio, tem 5 tributos, né, que são objeto de muita controvérsia, né, os 5 tributos municipais, e um é estadual, aliás. A base da renda também, né, é complicado, tem 2 tributos no Brasil, no mundo inteiro só tem um, que é o imposto de renda pessoa física e jurídica, e aqui tem um adicional de pessoa jurídica chamado contribuição social sobre o lucro líquido. E na base do consumo, a grande base do consumo tem o ISS municipal, o ICMS estadual e os tributos federais, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF, né, PASEP. E na folha de pagamento, que é subbase do consumo, você tem a contribuição patronal, né, porque a do empregado é tipo renda, né? A tributação do previdenciária é tipo do imposto de renda para o trabalhador. Ainda na folha você tem o salário de educação, né, que eu já falei, tem o Fundo Rural e tem o Sistema S. E tem o imposto de importação e exportação e um parafiscal, que é o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço. Então você tem 12 grandes tributos, depois você tem mais 60 tributos menores, são taxas, contribuições, etc., que o próprio IBPT fala que são 70, 80 tributos. Mas o grosso mesmo vem de poucos tributos, né, da arrecadação. Bom, por que se sonega tanto no Brasil? Porque o sistema que o Brasil adotou em 1965, com a Emenda Constitucional 18, pegou a base do consumo, né? Na mesma época, em 1965, 60, 50 e pouco, os países europeus, Canadá e Estados Unidos, decidiram fazer uma tributação única nessa base. Única, destino, né? Somando a base do consumo, ela é de mercadorias, de bens e serviços. Juntou uma tributação só. O legislador de 65, Bulhões Campos, Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos,
escreveram uma lei dividindo a base de consumo em três. Então, na época, deu para os municípios a tributação dos serviços, que chama ISS. A tributação dos bens para os estados, né, o ICMS. E um adicional dessa tributação de bens no produto industrializado, chamado IPI federal. Então, esses três tributos, sobre a mesma base, quando deveria ser um só, que foi o modelo adotado pelos países europeus. Estou falando da Europa Ocidental, né? Que na época a Europa Oriental era comunista, né? Não tinha esse sistema clássico internacional. Canadá, Estados Unidos. Hoje, 170 países do mundo têm IVA, Imposto Único Nacional Destino. Então, como o nosso tributo é o contrário dos restantes dos países, criou uma complexidade, né? De milhares de leis, normas, né? Decreto, instruções, que acabou acumulando uma distorção gravíssima na formação de preço relativo, dos preços relativos. Como é que você forma o preço de uma vassoura até um avião da Embraer? Né? Essa garrafa, esse telefone, esse teclado, o computador, a caneta, a camisa. Então, você coloca o custo da matéria-prima, o custo da mão de obra, né? O aluguel, o gasto com energia, os insumos, etc., né? E os tributos, né? E o lucro da empresa. Os tributos nessa base da manufatura é tão alto, que chega, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo, a uma alíquota média de 55%. Mas, Raul, me diga uma coisa, quanto é má vontade do empresário de pagar, o cara quer dar um migué mesmo, quer dar um tombinho e ficar com dinheiro, e quanto é essa bagunça tributária que tem no Brasil, que às vezes é até difícil saber o que você deve para o governo. Pergunta simples, exige uma resposta completa para depois facilitar. É verdade. Eu concluindo. Então, aquela empresa que tem incentivo fiscal está no bem bom. O concorrente dele está no bem mal, né? Então, o que ele faz, a concorrência daquele que tem incentivo fiscal? Bom, ele declara que vai pagar, chega no dia, ele não tem, ele fica devendo, esperando um refis, né? O Profis, como é que chama aqui em Londrina, né? Sim. Então, ele fica esperando Aí tem uma terceira categoria. O cara fala, não concordo com esse valor desse imposto, eu faço um planejamento fiscal e vou à justiça, ou vou na discussão administrativa. Aí mais uma quantidade de empresas e de valores. E você tem um quarto elemento, né, disso tudo, do caldo de tudo isso, que é aquele que não declara. Tem aquele que não declara nada, aquele que declara metade, declara 90%, 5%, você não sabe quantos tem, que aí é a sonegação. A sonegação, ela vem da informalidade. A informalidade na economia do Brasil, eu acreditava que chegava a 25%. O IBPT falou que é mais, 2,2 trilhões de 7 trilhões e 200, que é o PIB. O que é o PIB? É a soma da produção de todos os bens e serviços da economia durante os 12 meses do ano, 365 dias. Então, o PIB brasileiro oficial, informado, é 7 trilhões e 200 bilhões de reais. O PIB informal, até a PGFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional, falava em 25%, que dá 1 trilhão e 800 bilhões. O IBPT, a semana passada, que você coloca, fala que é 2,2 trilhões, que dá um prejuízo de 400 e poucos bilhões de impostos não recolhidos. Sim. Eu sempre trabalhei com 1 trilhão e 800, com 600 bilhões de sonegação, porque eu faço a conta parametrada, porque se a carga tributária é 30% do PIB, tem tudo que você tem 33% na média, embora tenha alíquotas maiores e alíquotas menores. Então, a sonegação, ela é fruto do quê? Você tem o contrabando, você tem o descaminho, você tem a informalidade, que vai desde aquela informalidade que você contrata, você me pinta a casa aqui, toma lá 500 e vai embora. Isso é informal, né? Você faz um contrato com um profissional liberal, ele vai te cobrar
R$ 10.000. Se você não declarar nada, eu faço por 8, né? Então, é informal. Então, quando você projeta todas essas informalidades, né, vai dar, segundo o IBPT, 2,2 trilhões. É muito, muito, muito grave. Então, uma economia de mercado, dentro do regime capitalista, ela tem que ter no princípio da lei da isonomia do tratamento das empresas. Então, a exceção à regra produz isso. O que originou a sonegação? Bom, nessa informalidade detectada pelo IBPT, tem também o tráfico de droga, né, o contrabando, a prostituição, né, o tráfico de armas, o tráfico de animais, o tráfico de tudo que você possa pensar de contravenção também é pré-calculado isso, né? Certo. Dentro da formação do produto interno bruto do país, que é a soma da produção de todos os bens e serviços. Então, essa sonegação ela é destrutiva, né? Mas mais destrutiva que ela ainda é o sistema tributário brasileiro, que é considerado o 184º pior do mundo em 190 países. Rapaz, me diga uma coisa, Raul, mesmo com essa tecnologia toda que a gente tem hoje, nós sabemos que praticamente qualquer real que circula no mercado, a Receita Federal fica de olho. Não seria possível, através da tecnologia, dar uma reduzida? Porque acabar a gente sabe que não vai acabar, porque sempre vai ter alguém que consegue uma brecha. Mas não dá para reduzir a níveis menores, a níveis mínimos? Essa é a base da minha proposta, né? Só completar os números. A sonegação é de 400 e poucos bilhões, segundo o IBPT, de Curitiba, que é hoje o maior instituto do Brasil, né? Sim. De pesquisas tributárias. Segundo, maior que a sonegação em perda de arrecadação é a renúncia fiscal, que ela é fruto da guerra fiscal municipal, entre os municípios, entre os estados, e a própria renúncia fiscal do governo federal, que dá para os seus impostos. Esse chega a, somando a União, Estados e Municípios, a 500 bilhões por ano, 7% do PIB. Segundo, a dívida ativa, que é aquilo que você declara que vai pagar e não paga, a dívida ativa municipal, estadual, federal, está acumulada. Essa é acúmulo, né? É um estoque de 3 trilhões de reais, 42% do PIB. E o contencioso administrativo, municipal, estadual, federal, e na Justiça Federal e Estadual, 5 trilhões, segundo o INSPER de São Paulo. 5 trilhões dá 70% do PIB de 7 trilhões e 200. Bom, o custo dessa burocracia toda, para pagar, para receber, o custo do compliance, é 1% do PIB, segundo o Banco Mundial. O IBPT calcula um número maior, ele calcula mais que 2% do PIB de custo burocrático. Aí envolve o advogado, né, um monte de ações de defesa, de ataque. Então, todo esse custo, tirando a sonegação, a guerra fiscal custa 500 bilhões. O estoque de dívida ativa, 300 bilhões. Pelo menos esse estoque de 3 trilhões aumenta 100, 150 bilhões por ano. O contencioso de 5 trilhões aumenta 100, 150 bilhões por ano. Então, esses três elementos, renúncia fiscal de 500, vamos pôr 100 bilhões de dívida ativa por ano e 100 bilhões de deixa pagar porque vai à justiça, já são 800 bilhões. Então, agora a pergunta é, isso está dentro do preço? Entendeu? O cidadão paga, o consumidor, que somos nós, os 212 milhões de pessoas, todos pagam, de cima e embaixo, só que não entra nos cofres do município e Estado da União. Eu chamo isso de gordura trans. É isso que matou a concorrência, a economia. É como se fosse o mau colesterol que você tem, né? Que mata em top. Então, a locomotiva Brasil, quer dizer, a máquina de produção do Brasil, está há 10 anos parada na estação ferroviária de Brasília. Agora, nos últimos 6 anos, ela deu marcha ré. Ela recuou 10% do PIB em 6 anos.
Nos últimos 10 anos ela está parada, está a zero, não tem crescimento econômico, 14 milhões de desempregados crônicos, subemprego, baixos salários, né? Então, a economia brasileira perante os emergentes, porque o Brasil não pode ser comparado com a média internacional, né? Que são países ricos, desenvolvidos, né? Como a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Japão. O Brasil tem que comparar com os emergentes. Os emergentes, nos últimos 10 anos, cresceram 93% o PIB, quase dobraram o PIB. E o Brasil, ó, zero. Zero, zero. Então, você imagine a pobreza, a miséria, a violência, a falta de dinheiro nos hospitais, nos postos de saúde, na educação, nas estradas, portos, aeroportos. Tudo está relacionado com o fracasso do modelo econômico brasileiro, baseado no fracasso do sistema tributário que destruiu a livre concorrência no Brasil. Então, não é saudável o clima das empresas brasileiras. Só é saudável para quem tem incentivo fiscal, para quem está devendo e para quem sonega. Quer dizer, na verdade, nessa sonegação, todo mundo tem uma parcela de culpa. Seria mais ou menos isso? O governo, pela zoeira que é a forma como é cobrado os impostos e pela quantidade de impostos, um pouco pela má vontade e realmente sacanagem do empresário e o sistema que não ajuda. Seria mais ou menos isso. O empresário que não correr, ele quebra a empresa, né? Se ele não se salvar, como diz, se ele não se virar, ele quebra a empresa dele. Bom, nesse meio de caminho, como não conseguimos fazer reforma tributária, eu estou nisso há muitos anos, nós, em 96, fizemos o primeiro regime simplificado de pagamento de tributo federal. Era o Simples Federal. Aí, nos anos seguintes, nós fizemos o Simples 2, Simples 3, Simples 4, e em 2006 eu fiz o Super Simples. Eu fui o relator da lei do Super Simples. No Super Simples, o que eu fiz? Nós juntamos 8 tributos numa única guia, numa única alíquota, e criamos uma faixa de 21 escalas, né? Que ia desde a menor empresa, de 10 mil por mês, até 10 mil, até 3 milhões e 600 por ano. 300 mil. Agora está um pouco maior. Então, isso aí amenizou bastante a carga tributária sobre as micro e pequenas empresas. Só que acontece o seguinte, são 92% das empresas brasileiras estão dentro do Super Simples. Né? São 6 milhões de empresas, 8 milhões de MEIs. O que é o MEI? Microempreendedor individual, é o autônomo, né? É o profissional autônomo, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o consertador de máquina. Raul, o Paulo Guedes, quando assumiu o Ministério da Fazenda, ele assumiu, inclusive, com a proposta de simplificar, de fazer, inclusive, a reforma. Por que ele ainda não conseguiu colocar essa reforma para ser votada no Congresso? Pois é. Deixa eu concluir. A microempresa é responsável por quase 60% do estoque de emprego no Brasil. E ela saltou de 17% do PIB para 30% do PIB. Então, 70% do PIB está nas mãos de menos de 6% das empresas. E, consequentemente, da arrecadação. Entendeu? Até mais, a arrecadação até maior. Você pergunta, Paulo Guedes, Meirelles, Manteiga, desde lá de trás, né, dos ministros todos que passaram, desde o Figueiredo, era Delfim Neto, depois o Maílson, né, o Malan, o problema é o entendimento, é o conhecimento. Talvez por eu ter sido vereador e prefeito, e quando eu fui prefeito, eu me deparei com uma realidade terrível, que era aquela crise econômica do Figueiredo e do Delfim, que quebraram o país. Eu tinha 42 indústrias quebradas em Cambé, e eu, como jovem prefeito e economista, queria mostrar serviço, trabalhei junto com os empresários para recuperar aquelas empresas. E fui me interessando. Tanto que 4 anos depois de prefeitura, o Álvaro me convidou para a Secretaria da Fazenda. Chegando na Secretaria da Fazenda, eu fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim, né? Governo do Paraná, Secretaria da Fazenda do Paraná, com a Secretaria da Fazenda de Berlim,
para troca de experiência da tributação, arrecadação e fiscalização, que Berlim, a Alemanha, já era o primeiro mundo, né? E nós, o Paraná, aprendi muito com eles. Depois fui para o Congresso Nacional, me deu a visão nacional dos impostos federais. E depois voltei novamente a ser secretário da Fazenda. E essas relatorias, a Lei Candir, a Lei do ICMS, a Lei de SA, a Lei do Supersimples, do Simples. Então, eu acredito que esse acúmulo de experiência de mais de 30 anos consolidou minha compreensão sobre os problemas econômicos do Brasil e principalmente na área que eu fui secretário, né, da Fazenda, que é a área dos impostos. E acabei sendo a referência. Então, você pergunta, o Guedes, qual é a experiência pública que ele teve antes de chegar no governo? Nenhuma. Ele era banqueiro e veio para o governo. O Meirelles era banqueiro e veio para o governo. O Manteiga era professora da academia da universidade, lá, não sei qual universidade de São Paulo, veio para o governo. Malan também, né, era do sistema de ensino. Então, o problema é assim, a visão de quem está lá em São Paulo, no mercado financeiro, no Rio, aquele que mexe com bolsa de valores, bancos financeiros, não é a mesma visão de quem enxerga de baixo. Como é que forma o preço de uma vassoura a um avião da Embraer? Bem, né? Uma vassoura, uma garrafa. Isso tem a ver qual é a implicação que a carga tributária tem de uma empresa. Quanto que ela beneficia e quanto que ela prejudica. Então, o sistema tributário brasileiro é o principal elemento, de 0 a 100, ocupa 60%, que está matando a concorrência, mata as empresas, mata os empregos, por isso que nós temos 14 milhões de desempregados crônicos, 11 milhões de pessoas ainda nem carteira assinada têm, e o salário líquido do trabalhador brasileiro é o menor do mundo, o que ele leva para casa, porque tem 90% de encargo, né? A cada R$1.000 líquido que ele recebe, a empresa tem que pagar 1.900. E o poder aquisitivo das famílias, quanto mais baixa a renda, mais imposto ela paga proporcional. Uma família de 2 salários mínimos paga o dobro de imposto que paga o Faustão. Só para pegar uma coisa bem discrepante. Em percentual, estou falando, né? Do que ele ganha. Sim. Então, esse modelo foi acumulando ao longo de 50 anos de iniquidade. Ao invés de reformar de uma vez, foram feitos fatiamento. A reforma fatiada, um ano, 2 anos, 3 anos no governo, até que chega no Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro, na campanha de 2018, como ele era deputado, ele chegou no mesmo tempo que eu lá, falei, aí quando eu vi que ele era candidato a presidente, o mesmo que eu fiz por Álvaro Dias, que eu sempre falei, Álvaro, é assim, o sistema tributário, tal. Como o Álvaro já tinha sido governador, a compreensão dele era muito maior. O Alckmin também, fiz o mesmo com ele. E o Bolsonaro, que ele era sentado, falei, senta aqui 001. Se alguém te perguntar de reforma tributária na campanha, o que você vai responder? Eu vou falar da proposta do Raul, ele falava. Tanto que ele falou, né? Ele falava, tem uma gravação, ele falou assim, numa entrevista de rádio, não sei onde, ele falou assim, não, tem uma excelente proposta que é do Raul, e eu até pedi para ele, pelo amor de Deus, para votar, né? Para quebrar o meu galho ou de quem ganhar o governo. Só que o Guedes, o que ele chegou lá no governo, o que ele queria fazer? Ele queria ressuscitar a CPMF para diminuir a tributação da folha, só isso. A tributação da folha, que é o INSS patronal, representa só 20% da arrecadação nacional. Então, mesma coisa assim, você entra no hospital com as 2 pernas com problema, os 2 pés, os 2 braços, problema no coração e na cabeça, fala assim, não, vamos tratar das pernas só e bota para a rua de novo. Então, se ele não tiver a visão completa, igual eu estou explicando, eu já fiz 364 palestras oficiais, mais de 1.000 reuniões técnicas explicando isso. Não só eu no Brasil, tem outros grupos fazendo o mesmo em todo o Brasil, né? Sim. Então, o Guedes, se ele não compreendeu até agora, que está 2 anos no governo, ele não vai compreender nunca. Então, ele não vai resolver.
Duas perguntas para a gente encerrar esse bate-papo, Raul. Primeiro, 2 anos de governo já se passaram e ainda não foi votado a reforma. Você acredita que vai ser votado e aprovado uma reforma consistente ainda nesse governo? E a segunda pergunta, o que uma reforma tributária impacta na vida do cidadão comum? Não das empresas, do cidadão comum. Bom, eu vou repetir o que eu falei no ano passado, em São Paulo, na XP, na Associação Brasileira de Indústria e Máquina Pesada. Porque agora, dia 12, sábado, completa 2 anos que a minha PEC está pronta para ser votada na Câmara. E o Rodrigo Maia não quis votar, não deixou votar. Por isso que eu fui para o Senado com a minha PEC, que agora é 110 e é do próprio presidente do Senado, que é relatado pelo senador Roberto Rocha. Está prontinha também para ser votada no Senado e prontinha na Câmara. A Câmara está no plenário. Então, aí o relator, o que aconteceu? No começo do ano, como tinha a proposta da Câmara e a proposta do Senado, a proposta da Câmara é a mesma da nossa, que está no Senado, mas menor. É como se fosse uma costela. Tem o que o governo quer, tem o que os governadores, prefeitos, empresários e trabalhadores. A nossa, eu conciliei tudo isso ao longo de anos fazendo isso. Fui ouvindo, conciliando, fazendo entendimento, escrevendo, colocando na imprensa, porque nós publicizamos. Cada mudança de texto eu colocava na internet. Então já tem mais de 5 anos. Se você clicar Raul tributária, tem mais de 70 mil inserções no Google. Bom, a proposta da Câmara não tem nem relatório. Ok? A proposta do Senado tem relatório pronto. A do governo, nem proposta tem. Os governadores têm uma proposta que é muito parecida com a nossa. Ok? Então, o que foi feito no começo do ano? Juntaram Câmara e Senado, 25 deputados, 25 senadores. O senador Roberto Rocha é o presidente dessa comissão e o relator da Câmara é o relator dessa comissão. O prazo é para entregar a relatoria, ficou a semana passada, depois da eleição, que era perfeitamente justo. Só que o Rodrigo Maia se envolveu numa briga de sucessão com o Palácio do Planalto, com o Guedes, com o meio mundo, e acabou que não foi lido o relatório. Criou uma confusão muito grande. Agora foi pedida a prorrogação da comissão que vence hoje, amanhã, dia 11, para 31 de março. Então, eu digo assim, a crise no Brasil também foi prorrogada. Porque enquanto não votar um novo sistema tributário simples, justo, harmônico ao sistema tributário europeu de 170 países do mundo, se você não adotar as mesmas diretrizes da OCDE, que é a simplificação, um tributo só na base de consumo, eliminando 9 tributos. Um tributo só na base de renda, eliminando um outro tributo. Uma reestruturação na base de patrimônio. O segundo pilar é a tecnologia que você colocou para resolver isso. 5.0, que é um projeto de um empresário de Santa Catarina, que é a maior empresa de software de gerenciamento de logística, de abastecimento, de contabilidade do Brasil, chamada Neogrid. Esse empresário, o Dr. Miguel Aboab, o que ele fez? Ele fala assim, você não precisa ficar correndo atrás da mercadoria. Não precisa mais fazer com que a empresa se declare. O modelo que ele preconiza é assim, eu chego no supermercado, na farmácia ou na loja, eu gastei R$500. Se o imposto for R$20, 20%, então eu gastei R$500, 20% é o imposto, R$400 vai para a empresa e R$100 vai para o governo na hora que você passa o cartão. Na cadeia produtiva de débito e crédito. Quando você tira a nota fiscal é ela que emite sozinha o boleto, não mais a empresa no final do mês. Então, ele elimina 80%, 90% do custo burocrático, aquele custo de 70 bilhões, cai para 15, 20 bilhões. E combate a sonegação, que você falou, porque você não vai mais seguir a mercadoria na rua, que saiu da roça, veio para a cidade, passou na fronteira. Ele adota o princípio do garganta profunda, do Washington Post. Follow the money. Siga o dinheiro. Que os promotores e Polícia Federal adoram. Siga o dinheiro. Então, já tem legislação no Brasil de 2015
que todos os depósitos e todos os saques acima de R$ 2.000 já são notificados para a Receita Federal. Então, essa tecnologia que esse Miguel Abuab fez é uma soma de todas as tecnologias. E por que dá certo? Porque nós temos o melhor sistema de nota fiscal eletrônica do Brasil, do mundo, e temos o melhor sistema bancário do mundo, e o Pix entra também com modernidade. Então, você não deixa escapar nada. Qualquer compra internacional vai ser capturada. Você comprou com cartão nacional e internacional. E o terceiro pilar é o que você perguntou. E a sociedade? Essa carga tributária que está hoje de 500 bilhões de renúncia fiscal, pelo menos na nova lei nossa, a parte do consumo dá 300 bilhões, vai desaparecer dos preços. Dessa inadimplência de 100, 150 bilhões por ano, e mais o contencioso, vai dar uns 500 bilhões tudo, desaparece dos preços relativos da economia. Mas fica na mão de quem? Da sociedade. Se eu não preciso dar incentivo fiscal mais, e não pode, é proibido. Se eu não tenho como a minha empresa deixar de pagar o imposto que ela é recolhido na hora, se eu vou à justiça e o imposto já está recolhido, então eu não preciso de muito alíquota. Que quando você dá incentivo fiscal na ordem de 500 bilhões, é porque você tem alíquota maior, para poder receber menos, o mesmo da inadimplência. E quando você também automatizar tudo isso com tecnologia 5.0, os custos de burocracia caem e os preços das mercadorias, dos bens e serviços caem. Mas eu fiz mais. Como a carga tributária das famílias que ganham menos, segundo o IPEA, quem ganha 2 salários tem 53,9% de imposto, o que nós fizemos? 3 mecanismos. O primeiro mecanismo, diminuir a tributação daquilo que essas famílias mais consomem. Comida, todo tipo de comida, todo tipo de remédio. Água, esgoto, gás, transporte urbano. Aí entra também, adicionalmente, educação e saúde, porque é um papel do Estado, não adianta você querer cobrar muito, porque aumenta o custo do seguro-saúde, essa pessoa volta para o setor público. Então, vai ter a menor alíquota de 5. Nós vamos calcular 5 alíquotas e acabar com 500 alíquotas. Então, a menor alíquota vai ser de comida, 7%, e remédio. Hoje, a alíquota de comida e remédio é 33%, 34%. Primeiro, ganho direto. O consumidor ganha. Segundo, diminuir a carga tributária do consumo, que é mais do que o dobro da carga tributária do imposto de renda. Equilibrar essas bases, mas é de longo prazo. E em terceiro lugar, a nota fiscal Paraná, que para que ela serve hoje? Para pagar IPTU, a nota de Londrina para pagar, a nota fiscal Paraná serve para pagar IPVA, de Londrina IPTU, e prêmios. Nós vamos usar a mesma coisa, a nota Brasil, todo mundo amarrado na nota eletrônica. Agora o Confaz elaborou um aplicativo para celular, para micro e pequena empresa, e-mail, da nota fiscal pelo telefone. Então, todas essas milhões de famílias que ganham pouco, se tirar a nota fiscal, ela vai ter a devolução do imposto pago a mais. No final do mês, o sistema automaticamente calcula pelo volume da compra dela, pelo CPF dela. Então, você amarra tudo. Então, já existe também essa tecnologia, já é praticada. Então, nós vamos fazer uma junção de todos esses processos eletrônicos. Eu acredito que dá para diminuir a carga tributária das famílias com o fim da guerra fiscal, com a diminuição da inadimplência, do contencioso. As alíquotas médias podem cair 30%. Numa família de R$ 2.000, nós podemos dar até 200, 250 reais de ganho por mês para essa família. Até um pouco mais. Então, vai ganhar. Segundo, o que mais ganha? Ao fazer isso, as empresas vão se tornar viáveis. A concorrência não vai mais ter aquela empresa que paga, não paga, que tem incentivo, não incentivo. Todas as empresas terão o mesmo tratamento, né? E ainda vamos poder dar um incentivo para a microempresa, né? E para o setor de produção de alimentos. Então, nesse momento, as empresas vão revigorar, tá? E vai gerar mais empregos. Quando se diminuir a carga tributária da folha, diminuir a carga geral, a contratação vai ter um custo menor. Então, vai se contratar mais empregados com melhores salários. E o poder aquisitivo vai melhorar. Então, esses 500 bilhões vai
voltar para o bolso de 70 milhões de famílias. Então, nesse momento, o Brasil vai voltar a crescer, que é o círculo virtuoso, porque nós estamos assim, né? Está com um círculo negativo. Volta a crescer, renda, consumo, renda, consumo. Então, o que vai acontecer nos anos vindouros? Já que o Brasil é a nona economia do mundo, quinto maior território do mundo, sexta população, é o país que exporta alimento para o mundo, com superávit da balança, minério, tem todas as pré-condições, essa riqueza toda produzida, ela vai se desenvolver cada vez mais. Então, vai haver aí 30, 40, 50 anos de crescimento econômico sustentado, não frágil, porque hoje a economia cresce que nem voo de galinha, faz assim. Agora não, tá que nem aquela galinha de asa cortada, lembra quando a mãe da gente, aquela galinha começava a ir para o vizinho, ela cortava a pontinha da asa, né, para não ir para o vizinho, né, para depois falar que não era a galinha dele. Então, nós chamamos do voo de galinha com asa cortada, só que nos últimos 6 anos, como o PIB só cai, eu chamo ele de crina de rabo de cavalo, só vai para baixo. Só vai para baixo. Raul, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. Útil a você e o Foi muito útil. E eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, que, segundo mesmo o Luiz Carlos Raul, é o maior blog do sul do mundo. Do sul do mundo. Olha, muito obrigado. Inclusive a Patagônia. Exato. Até a próxima para você, para nós todos. Um abraço. Fica com Deus. Foco, força e fé em Deus, que dá tudo certo.